Palavra que eu quero ler para você nessa hora, enquanto você vai escrevendo aí o seu testemunho rápido, você vai colocando aí, olha, quando eu encontrei Jesus, foi isso, foi aquilo, vai colocando aí mesmo. Eu quero ler com você aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e no versículo 1 em diante, que ele fala: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos e ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo-se os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Amém? Essa palavra, irmãos, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, ou se é só algum testemunho. Seu testemunho. Amém. Essa palavra, irmãos, que tem o tema Quando Eu Te Encontrei, ela mostra Paulo muito engajado em querer fazer a vontade de Deus. Muito engajado em querer destruir uma heresia, entre aspas, em querer destruir uma nova doutrina. E ele, diz a Bíblia, que ele respirava ameaças de morte. E aí começa as contradições. Como alguém que está fazendo a obra de Deus pode respirar ameaças de morte? Como? É compatível uma pessoa falar que segue a Cristo, mas deseja matar alguém, respira ou faz um discurso de ódio, um discurso de morte? É claro que não. É claro que não. Então ele mostra a visão distorcida de Saulo como um religioso. Mostra a visão totalmente distorcida de como é fazer a vontade de Deus. E às vezes hoje você encontra isso na igreja. Você encontra pessoas que não entendem nada de Deus, querem fazer alguma coisa para Deus, mas pelo fato de não terem a direção, não percebe quão carnal é a sua atitude, quão carnal é o seu ódio, quão carnal é o seu desejo de vingança. Vou te dar um exemplo. Esses dias na mídia teve um caso de pessoas de uma determinada igreja que destruíram um centro de macumba. Aí eu pergunto para você, será que Deus está alegre com isso? Isso é agradar a Deus? Outro passou, tinha um pessoal, uns travestis na rua, eles foram lá também querer hostilizar, também agredir. Será que Deus está contente com isso? É isso que Deus está esperando do seu povo? Ou será que essas pessoas também têm uma visão distorcida sobre a vontade de Deus? Diz aqui o versículo 2, Paulo pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Ele foi lá pedir autorização para o sumo sacerdote, para o líder religioso.
O líder religioso também estava tão fora da direção de Deus que deu para ele cartas de autorização para que ele pudesse fazer o mal, seja para quem ele encontrasse pelo caminho, mulher ou homem, não importava. Não importava, ele fala assim, olha, se ele encontrasse qualquer pessoa que pertencesse ao caminho. O caminho foi mais ou menos o primeiro nome que a igreja foi chamada, o caminho. O caminho. Talvez baseado em João capítulo 14, versículo 6, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. As pessoas começavam, quando iam se reunir para adorar, não falavam, olha, eu vou lá na sinagoga, porque não era sinagoga. Talvez não falasse, eu vou no culto, mas falasse, vamos no caminho. Ei, você está convidado, vamos lá no caminho, ouvir a palavra de Deus. Eu quero que você entenda, não era uma placa escrita o caminho, mas era como era conhecido agora aquele movimento dos seguidores de Jesus, o caminho. E Paulo foi buscar autorização para começar a caçar as pessoas que pertencessem ao caminho. Que pertencesse ao caminho. E eu falo para você, meu amigo, meu irmão querido, eu falo para você que a caça contra as pessoas que estão no caminho, ela permanece. Se você está no caminho que se chama Jesus, você está sendo caçado. O mal está querendo te procurar. O mal também está querendo buscar te destruir. Porque essa ideia, na verdade, não era a ideia de Paulo, mas era uma ideia inspirada numa ideia satânica, numa ideia que nasceu no coração do diabo. Essa era a ideia. Ele somente executou a vontade do diabo. Só isso que ele fez. Ele executou. Então até hoje o diabo luta com aqueles que estão ou que frequentam o caminho. Amém? Então se você está no caminho, saiba que o mal está te procurando. Mas se você está no caminho, acredite, existe um Deus forte, com um escudo forte na sua frente, que não vai deixar o mal te pegar. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu dou glória a Deus que essa mensagem está chegando lá em Sergipe, está chegando lá no Rio de Janeiro, está chegando aqui na Baixada Santista. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida ricamente. O Senhor quer te abençoar. O tema dessa palavra é quando eu te encontrei. Nós encontramos Jesus. Teve um dia que nós encontramos Jesus e tudo mudou para nós. Tudo mudou. Às vezes as pessoas falam, olha, mas isso é um clichê tão grande. As pessoas ficam falando, olha, antes eu era isso, era aquilo, agora eu melhorei. É clichê só para quem está ouvindo, para quem está na carne. Porque para quem viveu, não era clichê. Para quem viveu, foi um tormento. Para quem viveu nas drogas, para quem viveu no álcool, para quem viveu na prostituição, no roubo, no crime, não é clichê. Foi um milagre, foi uma bênção, foi uma maravilha que aconteceu na nossa vida. Fala aqui no versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Brilhou uma luz. Uma luz. Paulo foi iluminado. E eu não sei dizer para você se foi literal, se ele viu realmente uma luz, ou se foi figurativamente uma luz, uma iluminação, um estalo que aconteceu, porque junto com essa luz veio uma voz. Amém? Veio uma luz, irmãos, uma luz que deu um novo entendimento, a mesma luz que atingiu você há um tempo atrás. A mesma luz que um dia chegou na sua casa, que um dia chegou na sua família, uma luz, um novo entendimento. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Para que você vai para a igreja? Para que ir todo dia? Para que estar sempre fazendo isso? Para que fazer aquilo?
Mas quando a luz chega, quando a luz atinge o coração das pessoas, as pessoas passam a entender. Ele fala aqui, no versículo 5, versículo 4, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele caiu por terra. Existe em Paulo uma reação física. Ele caiu. Uma reação física. Talvez em você tenha tido uma reação física também. Talvez você tenha chorado. Tem gente que cai também. Tem gente que o primeiro impacto que ele tem é cair. Ele cai fisicamente diante da glória de Deus. Outras pessoas sentem uma reação física, mas interior. Saiu mais leve. Outros sentem uma reação na alma, no sentimento. E fala aqui que nessa recepção da luz, Paulo tem um impacto e cai. E fala também aqui que ele que ele fala: e ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz. Todo aquele que é iluminado de alguma forma por Deus, ele passa a ouvir a voz de Deus. Paulo antigamente não estava ouvindo a voz de Deus, ele ouvia a voz do seu coração, a voz do seu intelecto, ele ouvia a voz da sua razão, ou das suas razões, ou da sua verdade, mas não ouvia a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, ele teve que primeiro ser iluminado. Primeiro o seu entendimento teve que ser despertado para ele ouvir a voz de Deus. E fala aqui, ó, a voz lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Na verdade, Saulo não entendia que perseguia Jesus. Para ele perseguia pessoas. Para ele perseguia um movimento novo, uma religião nova. Para Paulo, ele perseguia uma doutrina. Mas Jesus, quando fala diretamente com Paulo, ele não falou: Paulo, por que você está perseguindo a minha palavra? Por que você está perseguindo as pessoas que me servem? Não, ele falou: Paulo, por que você está me perseguindo? Isso fala uma verdade muito grande, que é aquilo que está lá na palavra de Deus, que fala que vocês são a menina dos meus olhos. Que se um dia alguém tocar na menina dos olhos de Deus, Deus vai sentir. Se um dia alguém perseguir, se um dia alguém de alguma forma hostilizar, não estará fazendo isso com um homem, com uma mulher, vai estar fazendo com Deus. Com Deus. E tem muita gente falando contra os trabalhos sérios, as pessoas sérias, por preconceito, ou seja, pelo que for. Então entenda, não estão falando de uma pessoa, estão falando de Deus. Fala no versículo 5, fala: Saulo perguntou: quem é, Senhor? Quem és? Né? Quem és? Porque Paulo não conhecia Jesus de verdade, não conhecia. Paulo conhecia o Velho Testamento todo, Paulo conhecia os ensinamentos de Gamaliel, mas Paulo não conhecia Jesus. Paulo não conhecia Jesus. Juninho Reis, meu irmão, um grande abraço para você, meu querido. Vamos orar assim, querido, em nome de Jesus. No final aqui nós vamos fazer uma oração também, para a glória de Deus. Paulo não conhecia Jesus, com todo o entendimento que ele tinha, não conhecia. E Jesus fala: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Jesus, quem você persegue. Jesus se apresenta para ele, se apresenta para Paulo. E fala aqui no versículo 6, ele fala: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Deus, ele pede de Paulo uma atitude: se levante. Se levante, Paulo. Se levante. Deus está falando para você nessa noite, para que você também tome uma atitude. Se levante. Se levante. Não deixa a depressão te abalar.
Não deixa o negativismo te pegar, não deixa o vitimismo, não deixa aí a autocomiseração te atingir. Não deixa, não deixa, se levante, tenha uma atitude em nome de Jesus, tenha uma atitude na tua vida. É muito mais fácil, irmão, você, diante das dificuldades, a gente se enfiar debaixo da cama e ficar esperando a solução chegar, ficar sentindo pena da gente, é a coisa mais fácil do mundo. Mas quando eu tenho um encontro real com Deus, Deus fala para mim, se levante, tome uma atitude, tome uma atitude, o problema está na tua frente, o inimigo está na tua frente, não recue, não se dobre, não se proste, tá certo? Se levante. Ele fala, se levante, entre na cidade. Quando ele fala isso, ele dá uma direção. Paulo, é para lá, esse é o caminho. A importância de ser iluminado, a importância de encontrar Jesus, de ser impactado, a importância de ter uma direção. O tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de obscurantismo, de dúvida, de incerteza, e que ninguém tem mais certeza de nada e ninguém sabe nada. Se você perguntar para qualquer governante, qualquer cientista, qualquer filósofo, qualquer antropólogo, como será o amanhã? Ninguém sabe, ninguém tem certeza de nada. Então o que vale agora é a minha fé, é a sua fé, é a minha atitude agora. Não fique esperando, tem gente que está na televisão ali esperando uma resposta, esperando o que será que vai acontecer, será que vai melhorar alguma coisa, será que... A minha resposta eu espero em Deus. Eu queria muito que você também fizesse isso, que a tua resposta viesse de Deus, do teu coração, de Deus, amém? Que o Senhor te iluminasse hoje, que o Senhor te impactasse, se você ainda não se encontrou com Ele, ou se você está afastado dEle, que você volte hoje. E Ele vai falar para você, vai pedir para você uma atitude, se levante, e vai te dar uma direção, esse é o caminho. E Ele fala também, olha, alguém lhe dirá o que você deve fazer, alguém lhe dirá. Deus também provê um discipulado. Tem muita gente que tomou uma atitude, buscou a presença de Deus em tanto lugar aí que a gente às vezes até reprova. Fala, caramba, rapaz, você foi lá naquele lugar lá, onde prega um evangelho tudo torto, mas lá de alguma forma ele foi impactado. E o Senhor dali dá uma direção para ele, para um outro lugar, ele vai para outro lugar, e o Senhor ali provê um discipulado, e a pessoa passa a ter um entendimento melhor das coisas de Deus. Fala no versículo 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Quem estava ao redor de Saulo ficaram mudos, ficaram pasmos, porque estavam ouvindo também aquela voz. Só que eles não estavam vendo, porque a verdadeira conversão, ela é contagiante. A verdadeira conversão, ela começa a transbordar para as pessoas ao redor. As pessoas também passam, de alguma forma, a ouvir aquela voz. Talvez sem entender. As pessoas olham para você e falam, caramba, alguma coisa aconteceu com essa pessoa. Eu não sei o que é, mas foi uma coisa boa que aconteceu com essa pessoa. É contagiante. É contagiante. Quem está ao redor vê. Quem está ao redor sente. Mesmo sem entender. Mesmo sem ter alguém aí para poder falar num português claro. Olha, é isso que aconteceu, é isso. Porque a conversão verdadeira é contagiante. A Bíblia não fala se algum desses homens que estavam com ele se converteram ou não, mas só fala que eles foram impactados de alguma forma, e o impacto foi um impacto positivo, não foi um impacto negativo dessa conversão. O versículo 8 ele fala, Saulo levantou-se do chão,
Saulo levantou-se. Deus não tinha falado para levantar? Deus não tinha falado para tomar uma atitude? A verdadeira conversão, ela também gera obediência. Esse negócio do pessoal se converter, ou falar que se converteu, mas não obedece nada, é para duvidar dessa conversão. Porque conversão gera obediência. Tá certo? Gera obediência. Fala aqui, Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Não conseguia ver. Não conseguia ver. Alguém pode falar, mas olha, ele ficou cego por causa da luz. E eu não concordo com isso, eu acho o contrário. Eu acho que Deus mostrou como ele estava cego. Quando Deus tirou de verdade a mentira da frente dele, Saulo entendeu que estava cego. Estava cego. Como muita gente hoje em dia está cega. Toma atitudes, passa por situações, falam palavras, às vezes nas melhores das intenções, mas ainda estão cegos. E para Saulo foi tremendo aquilo, estar cego. Cego, no meio do caminho, cego, cego. Mas aquilo para ele foi tão impactante, foi tão tremendo, que ele não voltou para trás. Alguém podia falar, olha, me põe em cima do cavalo, aí me leva de volta. Quando eu melhorar da minha visão, eu vou ver o que eu faço. Mas a cabeça de Saulo só estava a ordem de Deus: se levante, entre na cidade. Vai ter alguém ali que vai te explicar o que está acontecendo. Quando eu falo para você que quem estava com Paulo teve uma atitude positiva diante da conversão de Paulo, é que ele fala, e eles o levaram pela mão até Damasco. Aqueles homens acreditaram. Aqueles homens acreditaram. Acreditaram na voz que eles ouviram. E eu pergunto para você, você acredita nessa voz que você ouviu? Nessa voz de Deus que você ouviu? Será que você acredita ainda? Ei, meus queridos, será que nós estamos acreditando? Nós estamos confinados em casa. Nós estamos em casa. E a gente tem que procurar entender pela fé o que está acontecendo. Entender. Deus, nesse tempo, Deus vai tratar com famílias, Deus vai tratar com casamentos, com marido e mulher que não se falavam direito por causa do trabalho, por causa de compromisso na igreja, por causa de estar estudando, olha, eu não tenho tempo. Não, Deus vai tratar. Agora todo mundo vai ter tempo. Agora todo mundo vai ter tempo. Deus vai tratar com pais e filhos. Ah, não tenho tempo. Um dia eu vou sentar com meu filho. Agora você vai ter tempo. Agora dá para você sentar com teu filho. Agora dá para você conversar com teu filho. Agora vai dar para conversar com todo mundo. Agora vai dar, agora não é tempo de brigar, agora é tempo de se amar, é tempo de se perdoar, é tempo de estar junto. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo. Porque isso está acontecendo no mundo, só Deus sabe. O que eu preciso saber é que a minha fé não pode morrer. A minha fé não pode cair. Deus continua agindo, Deus continua trabalhando, Deus continua se manifestando. Amém? Deus continua se manifestando. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Curva a tua cabeça. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Ouve o nosso clamor nessa hora. Ouve a nossa petição, Deus eterno. Tu sabe, Pai. Pai querido, quantos têm se sentido solitários, quantos têm se sentido deprimidos, quantos têm se sentido, Pai, abalados, quantos estão se sentindo derrotados, Pai, quantos, Pai amado, a incerteza, Pai, está destruindo o psicológico de tanta gente. Ninguém sabe como vai ser o amanhã, ninguém sabe se vai ter emprego, ninguém sabe se vai ter alimento, se vai ter onde morar, ninguém sabe, Pai. E por isso que é tão importante, Senhor, a nossa fé estar firmada em Ti, Senhor. A nossa fé está, Pai amado, direcionada, focada no Teu trono de glória, Pai.
Deus vivo, abençoa a tua igreja, Pai amado. Abençoa todo aquele, Senhor amado, que estiver ouvindo, Senhor amado, essa palavra, Pai. Abençoa, dá vitória, fortalece, cura, Senhor. Derrama a tua bênção, Pai amado. Pai querido, dá segurança, Pai. O meu inimigo tem apavorado as pessoas. Pai, dá segurança, Pai. Dá segurança, Deus eterno. Que todos se sintam abraçados, Pai, pelos teus braços de amor. Sintam-se, Pai, confortados, Pai amado, pela tua palavra, pela tua graça. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai Santo, abençoa a tua igreja, a tua casa, Pai, a tua casa que não é de bloco, mas a tua casa que é, Pai amado, o teu povo, Pai, a casa onde tu moras, Senhor. Pai querido, abençoa, Pai. Aonde quer, Pai amado, que essa palavra chegar, abençoa, Pai. Abençoa, Deus eterno, cura, liberta, Pai querido, Senhor Santo, que essa palavra seja libertadora, Pai, para quem ouvir, Deus eterno, Pai, em nome de Jesus. Porque foi tão importante, Pai, o dia que nós te encontramos, foi tão importante, Pai, foi tão bom, Senhor. Onde nós estaríamos, Pai amado? Onde nós estaríamos, Pai? Qual seria o nosso entendimento, Pai querido? Deus vivo, que bom que Tu nos achou, Pai. Que bom, Pai querido. Obrigado, Deus vivo. Nos abençoa, nos ajuda a manter a nossa fé firme em Ti, Deus eterno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus, que bom que você está aqui até agora, em nome de Jesus. Um abraço para todo mundo aí, saudades de todo mundo, amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Se você gostou dessa live, por favor, dê aí o teu curtir, compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você puder. Você vai estar fazendo assim a obra. Você vai estar levando a palavra a lugares longínquos. Amém? Tem muita gente que precisa ouvir uma palavra de Deus. É tanta notícia ruim que as pessoas precisam sim ouvir uma palavra de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo em nome de Jesus. Todos os dias nós estamos aqui às 19 horas fazendo uma live. Amém, querido? Em nome de Jesus. Amanhã também vai ser vitorioso para a glória de Deus. Amém? Fica todo